CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Patrícia Valim, bom dia aos nossos ouvintes, aos colegas do estúdio. Então, estamos em período de Copa do Mundo. Tem aquela galera que vai assistir o jogo em casa, vai assistir no bar, na casa de amigos, mas tem sempre uma galera que, às vezes, até precisa assistir no trabalho, né, Andréia? Exato. Não dá para comparar, né, assistir no trabalho com assistir na casa dos amigos, na rua, em casa. Tem que ter uma certa diferença, né? Espero que todo mundo compreenda isso. E se não compreende, importante essa nossa pauta de hoje, porque a gente está falando aqui, em grandes linhas, de etiqueta corporativa, né? Quando a gente entende que tem ali um momento de confraternização e muitas empresas, inclusive, se oportunizam desse momento, que é de 4 em 4 anos, tem tudo a ver com a cultura do Brasil. Acho que poucos países, talvez os países mais latinos, que valorizam tanto, né, esse momento que tem aí na história do esporte. E claro que isso tem uma conexão direta com cultura e clima organizacional. Muitas empresas, acho que quase todas, né, embarcam nessa energia da Copa, mas a gente precisa trazer aqui para a nossa conversa que realmente a gente, quando isso fica dentro do ambiente profissional, a gente precisa ter alguns cuidados, né? E aí, inclusive, Patrícia, lembrando que a empresa nem é obrigada, não existe nenhuma legislação que obrigue uma empresa a estruturar, né, o ambiente para a Copa ou liberar do trabalho por conta da Copa. Como você muito bem falou, alguns segmentos nem dá, né? Você imagina, hospital, segurança e tantos outros que não dá, né? A vida não para porque tem uma Copa. Mas quando a gente tem a oportunidade de estar numa empresa que oferece espaço, é muito bom a gente lembrar, né, que a gente não está... A frase aí que a gente construiu, né? Não está nem no sofá de casa e nem no bar, né? A gente está dentro do ambiente profissional. E aí, o que a gente tem que ter cuidado nesse momento, né? Sempre com a linguagem, né? É claro que quando a gente está em casa, no ambiente íntimo da gente, né? Onde as regras são 100% definidas por nós, onde as pessoas que estão ali já estão habituadas, às vezes a gente solta ali um palavrão, uma linguagem menos formal, mas no ambiente profissional a gente precisa sempre ter esse cuidado que você não está, de novo, né, na sua casa, você está no ambiente profissional. E aí isso se estende também, brincadeiras, nem todo mundo, né, vai aceitar ali uma brincadeira, às vezes gestos. Quando o nosso Brasil não faz o gol, né, que a gente esperava, então fez uma jogada que não foi tão boa, tem gente que faz alguns gestos que não são muito adequados, ou então agarrar, né, fez um gol e sai agarrando todo mundo. Cuidado, você pode estar agarrando o chefe ou o dono da empresa, e nem sempre as pessoas estão muito predispostas a isso, porque ainda existe ali uma estrutura hierárquica que é natural dentro da organização. Então é muito importante essa questão da etiqueta corporativa, né, Patrícia? E não dá para ligar e desligar o modo torcedor, né? Porque às vezes as pessoas pensam, não, mas depois o povo esquece, é só um momento de jogo, depois esquece. Não tem essa de esquecer não, né, Andréia? Não, e nem tem que imaginar que assim, poxa, mas é óbvio que é um outro momento. É claro, Patrícia, que tem algumas pessoas, né, algumas lideranças, algum ambiente profissional que não vai se importar mesmo se eventualmente você soltar um palavrão ou agarrar ou fazer alguma coisa, mas o importante é que a gente entenda que nem todo mundo, como você muito bem falou, vai esquecer ou vai interpretar, porque, de novo, a gente não está na nossa casa, não está na mesa do bar, a gente está num ambiente profissional e que, inclusive, é importante prestar atenção nas regras e nas políticas da empresa. A empresa, ela continua tendo todo o direito de estabelecer as regras enquanto a sua força de trabalho está ali, né, a serviço daquela organização. Então, não necessariamente, vamos supor que você é novo numa empresa, né, acabou de chegar numa empresa e já acha que é muito óbvio que no dia do jogo você vai poder trocar o uniforme da empresa e botar uma camisa do Brasil. É importante perguntar, né, se as regras, se a política da empresa sugere camisa da seleção, autoriza adereços, né? Tem gente que vai levar a vuvuzela,
tem que perguntar, porque, de novo, você não está na sua casa, você está numa empresa. A empresa permite? Outra coisa, é dia de reunião com algum cliente, porque o Brasil, o mundo não para, o mundo dos negócios, né, Patrícia, não para, porque tem Copa. Às vezes tem uma reunião super importante naquele dia, né, que, enfim, não foi possível desmarcar, porque a gente vai pensar, poxa, vai marcar uma reunião no jogo da Copa? Né? Pode, porque a empresa não parou. Aí vai você para um cliente que talvez nem goste de futebol, ache que isso nem é tão irrelevante, você está com a camisa do Brasil ao invés de estar com o uniforme da empresa. Então, tem que entender um pouco isso, e é claro que se tem empresas que liberam, porque tem muitas empresas que liberam, tá, Patrícia? Por exemplo, no próximo jogo, né, vamos supor que fosse, sei lá, 2 horas da tarde, e aí se libera na hora do almoço, meio-dia, as pessoas vão almoçar e depois vêm em casa. Aí você está liberado, né? Vamos no exemplo prático. Banco, supermercado, diz que vai liberar a galera 1-2 horas antes do jogo para o pessoal poder ir para casa assistir, né? Pois é, para quem quiser, né? E aí tem gente que fala assim, não, eu quero ficar com o time da empresa, porque vai ser divertido. Claro que a empresa, né, dá essas 2 oportunidades para as empresas que dão, mas é importante lembrar, quando você fica na empresa, você ainda está dentro de um CNPJ e que tem todas as suas normas ali, a sua, né, obrigação enquanto trabalhador. E como eu disse, né, a empresa não é obrigada a liberar, e eu digo que assistir ao jogo é diferente de abandonar o trabalho. Então você pode estar ali, né, tem uma televisãozinha, você vai ouvir, mas tem que estar ligado porque as coisas estão acontecendo. Imagina a nossa CBN, né, a coisa não para, né, as notícias continuam chegando, a gente tem que estar ali dando uma olhadinha. E eu acho que é importante também, eu sempre que as pessoas acham que é meio óbvio que o brasileiro gosta de futebol, mas é importante a gente lembrar e respeitar quem não gosta de futebol, Patrícia, porque tem gente que não gosta, né? Você pode estar dentro da sua casa e aí você, ok, mas no trabalho pode ter aquele colega que não gosta. Eu sempre faço uma pergunta provocativa assim, será que a gente está incluindo as pessoas na comemoração, a gente está pressionando todos a participarem dela? Porque nem todo mundo quer participar daquela comemoração, prefere adiantar o relatório, prefere adiantar algum trabalho, né, para outra semana, e ali alguma ambiência mínima profissional é importante que se tenha. E eu acho que, por último, que eu queria trazer assim, como recomendação, sem dúvida, é o líder, né, Patrícia, que dá o tom. Então, se você o tom, é líder, o exemplo, né? Dá o tom, dá o exemplo, porque se o líder, ele incentiva essa integração, mas ele mantém o respeito e ele é capaz de equilibrar essa celebração de resultados, a equipe tende a fazer o mesmo, porque sempre, como você muito bem disse, o líder é um exemplo. Então, eu acho que a mensagem que a gente queria passar hoje no nosso quadro é: o Brasil, né, é um país histórico. Eu lembro, acho que os nossos ouvintes, assim como eu, têm memórias desde a infância, né? A Copa sempre foi um acontecimento no nosso país, e as ruas ficam sempre muito enfeitadas, as pessoas pintam, né, o asfalto, é super interessante, mas quando a gente vai para o ambiente profissional, a gente precisa lembrar que continua sendo ali, né, um trabalhador que tem algumas regras e a própria entrega a fazer. Então, mas eu acho, Patrícia, que é possível torcer com paixão, tá? E continuar agindo com profissionalismo. Isso é super importante a gente lembrar. Eu sou uma entusiasta, eu curto muito a Copa, mas é importante a gente separar quando a gente está no ambiente profissional e quando a gente está na nossa intimidade da nossa casa, e lembrando que muitos jogos vão acontecer em dias de semana, então vamos continuar aí curtindo, né, e fortalecendo aí tudo que a gente precisa fortalecer enquanto grupo. Sabe o que às vezes acontece também? A empresa não vai transmitir o jogo, não vai parar para assistir jogo, né? Não digo que proíba, mas diz, olha, não pode, a gente precisa de atenção, infelizmente quem estiver de plantão no dia do jogo não vai poder assistir, não vai poder fazer nada, mas aí tem aquele que bota um fonezinho de ouvido
né? E fica ouvindo a TVzinha lá, pequenininha no celular, escondidinho, ou ouvindo ou vendo. Sendo que a empresa, né, chamou a atenção para que quem tiver de plantão não poderá tirar a atenção do que está fazendo para poder assistir o jogo. Num caso desse, a pessoa é flagrada. Olha que situação difícil. É um risco, né, Patrícia? Eu sempre entendo que é muito importante a empresa e quem está na liderança da empresa entender que tem uma força cultural, aquela frase já antiga, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Olha. A Copa come essa ordem de que não pode ver, né? Eu entendo assim, algum nível de flexibilidade, eu entendo que é super importante também do empregador. A gente está trazendo aqui, né, recomendações basicamente para a força de trabalho, mas esse empregador, ele precisa compreender também que é uma força cultural muito forte, né? Não é só agora de 2026, há quanto tempo que isso vem. E eu acho que, inclusive, a gente pode recomendar para as empresas que é um belíssimo momento para aquecimento de engajamento, sabe, para fortalecimento da marca empregadora. É muito simpático quando, né, a empresa abre esse espaço e entra um pouco nessa energia também. E o que a gente traz aqui é que a gente não é que não vai aproveitar isso, mas tem que lembrar, né, sobre comportamento. E a mesma coisa, o empregador dizer que não pode nem dar uma olhadinha é quase que pedir para uma regra ser desobedecida, né? As pessoas, enfim, mas você tem razão, pode ser que ele esteja numa empresa que isso seja... necessário, né? A atenção seja necessária. Não só a atenção seja necessária, mas às vezes a empresa vai punir uma pessoa que eventualmente você já pega ali com o fonezinho vendo, né? Agora, o que eu entendo, Patrícia, é que é assim, você está num ambiente que você está jogando, está rolando o jogo e você tem que atender o cliente. O cliente não pode ser afetado com uma cara feia. Lá vem você, todo mundo vendo o jogo e você vem aqui pedir alguma coisa em hospital ou em delegacia, coisas que aparece ali, alguém que você tem que atender e precisa continuar atendendo da mesma forma, né? Porque o cliente não pode ser prejudicado ali com mau humor ou porque não gostou que a pessoa chegou na hora do jogo. Então, isso é muito legal para a gente refletir, né, desses limiares aí entre vida privada, né, vida profissional, mas eu continuo achando que é uma belíssima oportunidade da gente reforçar conexões afetivas, celebrar, tem um sentido de união muito grande, né, em momentos de tanta polarização, né, Patrícia? Eu acho que a Copa também vem para unir aí, independente as pessoas, a gente se sente muito pertencente, né, a um país e a uma bandeira, então é muito legal, mas sem dúvida tem pontos de atenção. Agora eu quero saber onde é que a Andréia Salsa torce pelo Brasil, em casa... Eu, na maioria, torço em casa, mas está rolando aqui no condomínio uma organizaçãozinha dos vizinhos. Parece que é o próximo, todo mundo vai descer, cada um leva uma coisinha para comer, para beber. E aí é uma forma também, né, de você confraternizar e criar vínculos com vizinhos, porque muitos vizinhos, às vezes, socorrem, né, Patrícia, em momentos que às vezes a família não tem nem tempo de socorrer, e aí um vizinho às vezes ajuda bastante, então essa conexão afetiva, de proximidade com o vizinho é muito bom. Então eu oscilo entre casa e agora acho que é próximo a gente vai se organizar aqui com a vizinhança. Como dizem, né, vizinho é o parente mais próximo, né? É verdade. Agora a audiência vai querer saber Patrícia Valim. Onde que ela assiste o Jogo do Brasil? Eu assisto em casa, quietinha na televisão com o maridão. Ah, que delícia. Isso é bom também. É muito bom. Quem a gente torce, a gente vibra, a gente brinca, entendeu? Às vezes a gente gosta muito de assistir em casa para assistir mesmo. Sabe, para ninguém tirar a atenção. A gente gosta de ficar em casa, não tem jeito. É isso aí. Muito bom. Tá certo, André. Olha, obrigada mais uma vez, como sempre, dividir sua sabedoria conosco. Que venha um Brasil, né, para 16 avos, né, porque agora não são mais oitavas de final, aumentou o número de seleções, a gente tem as 16 avos de final ainda, né? Olha, as 16ª de final. No Hexa, hein? Eu sei que é difícil, eu sei que é um sonho
longo, né? Longe assim, de ser alcançado, mas eu não, como bom brasileiro, eu não desisto nunca e vamos em cima e vamos ver se a gente consegue. Pra frente, Brasil. Obrigada, Pra viu, frente, Andréia? Brasil. Beijo. Eu que agradeço. Até sábado que vem. Até sábado.